Tcharam! Estamos aqui. E aí, galera? Boa tarde. Para quem está Boa aí na tarde. Boa roxinha, tarde. obrigado por terem vindo aqui gastar um tempinho de vossa vida, nos escutando, ou agora, no caso, nos assistindo. Para quem for nos assistir um outro horário, em um outro dia, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja no frio de São Paulo ou no calor úmido de Belém. O importante é que vocês estejam confortáveis, pois estamos mais começando um podcast RPG com Jambu, que é um podcast bastante pretensioso, em que nós, paraenses, queremos nos colocar no meio do bafafá das discussões do RPG. Claro que não com tanta treta quanto tem aqui no Brasil, mas queremos participar desses bate-papos. E sempre contando com alguém de fora, contribuindo, batendo papo, divergindo, mas sempre agregando ao objetivo comum, que é trocar experiências e vivências sobre um determinado assunto. E o assunto para hoje vocês já estão vendo aí na tela, que é a arte de narrar, como criar mundos imersivos. Mal vocês sabem que eu divulguei o tema e o Roberto apareceu no chat. Raga, eu quero esse tema. Tá bom, como é que eu posso te negar, né? Tu chega assim já se oferecendo desse jeito, não tenho como negar. Como é que eu E vou eu tinha acabado de aceitar um convite, né? Eu tinha acabado de aceitar um convite da semana passada. E aí deixa eu atualizar aqui os temas. Liguei ele na hora. Enfim, tá ele aqui. Aí não demorou muito, apareceu uma outra voz um pouco mais estridente, mas não menos potente, e virou assim: "Oh, Raia, eu também quero!" Aí foi a Coda. Já falei pro Raga, se for polêmica eu quero. Então, dois voluntários vieram pra cá. E aí, por acaso, uma outra voluntária, só que não foi por voz, foi por texto, deixou um escrito assim: tá aí um tema bacana, curti, vou colocar lá. E aí apareceu a Vivi, a terceira integrante. Então, eu devo dizer que para esse casting foi todo voluntário. Eu não precisei nem chegar e dizer bora. Porque para quem já foi convidado sabe que eu sou todo formal. Eu tenho um texto padrão, que eu levanto um pouco a bola, digo o horário, digo o dia e pergunto se tem disponibilidade e vontade de estar conosco. Aí, naturalmente, a pessoa de forma educada responde sim ou não. Esses três não, já foram logo chutando a porta dizendo: não, eu quero. Aí eu disse: tá bom, quem sou eu para negar? Então, aqui estão os três. Então, permitam-me agora, devidamente depois de tanta encarnação, apresentá-los. O primeiro enxerido é o Roberto Neto. Ele é streamer do canal RPG com Açaí e é membro do grupo RPG Pará há 4 anos. Ele joga RPG há quase 30 anos, atuando normalmente como narrador. Ele já jogou diversos sistemas, dentre os quais mais jogou foram Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e Dungeons and Dragons 3.5 e 5ª edição. Enxerido, diz um oi aí pra galera. Fala, galera, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui de novo. Por mais que dessa vez não tenha tido convite, mas o prazer ele continua e é uma honra tu ter aceitado o meu pedido para estar participando desse tema que é sempre muito bom, gente, discutir, conversar e debater, ouvir outras opiniões sobre RPG. E esse tema especial tá top. Muito bom, vamos à segunda enxerida, cujo nome é Yasmin Coda. Ela é uma pessoa alegre, divertida e apaixonada. Isso tudo ao cubo, viu, gente? Aqui tá bem simples, ela é ao cubo do que ela tá dizendo. Por boas histórias, faz parte do grupo de RPG Icamiabas, que tem como missão fortalecer a presença e a integração de mulheres no universo do RPG. O grupo acredita no poder da representatividade e da imaginação para transformar realidades e criar novos mundos, sempre com muita força, união e diversão. Enxerida 2, dá um olá pra galera. Fala, galera. É muito bom estar aqui com vocês, tudo bem? Estamos aqui de novo mais uma vez e, como o Roberto falou, é uma honra estar aqui de novo e um prazer. Muito bom. Agora vamos à enxerida 3, Made in São Paulo, terra da garoa, não à toa que é o nome que ela carrega para o seu grupo. Ela se chama Viviane Silva, também é como Vivox ou Bestre. Ela
e dela é promotora lúdica, dona de 4 gatos apocalípticos. A Coda ainda agora confirmou isso. Mão de pântano, isso eu confirmei nos jogos que eu tive o prazer de narrar para ela. E ama café. Ela não só ama, porque não sei se vocês já viram, nas veias dela tem assim uns filetes pretos, né? Porque corre café ali, não é sangue não. Com o mesmo fervor, ela se junta a nós com a frase: conversar é o primeiro passo para garantir um jogo seguro, e tem formas legais de se fazer isso. E assim vai. Vivi, você, como a terceira enxerida externa, diga oi pra galera. Olá, gente. Agora aqui, né, vamos falar mais sério, porque se você já está acostumado a ver em outras gravações, eu sou aquela pessoa cheia de ideia tonta. Muito bom. Então é isso, pessoal. O tema de hoje foi uma indicação do Herman, que é da Associação Dungeon Belém, e ele lançou essa ideia. Tô mentindo, meu Deus do céu, estou tirando a autoria da pergunta. Não foi do Herman, foi do Júlio, que é um dos integrantes da Associação Dungeon Belém, em que ele achou interessante debater essa questão do quanto você consegue transformar os cenários de jogo, o mundo em que os personagens vão interagir, tão imersivos ao ponto de você conseguir brincar o teatro da mente. Porque é isso que a gente faz no RPG, a gente faz a brincadeira do teatro da mente. E quanto mais imersivo a narração consegue ser, mais a imaginação vai longe e a gente consegue fazer viagens sensacionais. E aí, eu me viro agora aqui para os 3 convidados e faço a pergunta: a arte de narrar, como criar mundos imersivos? Roberto, você começa. Gente, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, né, que eu posso pensar assim, na minha humilde opinião, para você criar um cenário imersivo, você tem que pensar numa narrativa imersiva. Você tem que colocar, por mais que muitos, né, dos cenários existentes sejam fantasiosos, você tem que tentar passar o máximo de sensação para a pessoa. Na hora que você estiver narrando uma cena, um cenário, descrevendo o ambiente, tenta puxar sensações, tenta puxar feelings, sentimentos que a pessoa já, em algum momento, já tenha conhecimento, e você faz pareamentos, equivalências dessas sensações, desses sentimentos. Você pode também sempre atuar de uma forma um pouco mais, como posso dizer assim, deixar o mundo vivo. As decisões dos jogadores têm importância no cenário, tem consequência naquele mundo que você está narrando. E isso é essencial, porque quando a decisão deles tem consequência, isso reverbera, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, o cenário ganha vida. Você não fica ali parado, que nem videogame, né, que fica uma quest eterna, se você vai no nível 1 ou nível 100, fica lá e nunca ser resolvida. Não, se eles começam a avançar e aquilo é deixado de lado, faça aquilo acontecer como se eles não tivessem intervido, para o bem e para o mal. E isso faz com que todo o cenário vá ganhando vida aos poucos, né? E aí você cada vez mais vai narrando e permitindo com que também os jogadores possam participar dessa narrativa compartilhada, mas aos poucos vão dividindo essas sensações e essas imersões aí. É o que eu acho. Muito bom. Passo agora para as contribuições da Coda. Então, galera, eu vou dar uma de professora e dizer que para você começar a criar um cenário imersivo, você precisa ler, né? Eu acredito muito que a leitura ela seja essencial em qualquer âmbito da vida, e principalmente para os novos mestres e tudo mais, você precisa ler. Porque quando você lê, você começa a entender formas de você colocar certas coisas, palavras que podem ser usadas para criar essa imersividade. Porque se você consegue imaginar através das palavras, você consegue descrever melhor, né? Você consegue criar esse imaginário. E eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de fazer testes. Então, tipo assim, eu crio um texto e eu falo assim para a pessoa: vem cá, escuta aqui e vê se tu consegue imaginar isso. Aí a pessoa vai. Eu falo assim: tu conseguiu? Aí a pessoa fala: consegui. Né? Consegui ver bem, visualizar bacana e tudo mais. Claro que nem todo mundo tem esse processo de visualização. Então, é importante que a pessoa tenha essa leitura bem afiada,
entendeu? Eu gosto de pegar inspirações de muitos lugares, né? E existem muitos livros para vários tipos de coisas que vocês querem fazer, né? Call of Cthulhu, D&D, principalmente D&D, que existem vários livros medievais. O J.J.R. Tolkien, né, foi um deles, né, que criou O Senhor dos Anéis. Então, para mim, a leitura ela é mais importante, porque você vai pegando partes de um mundo e transformando em um novo, trazendo partes de uma certa cultura e pegando, mas para isso a leitura ela é essencial. Para mim, para criar um cenário imersivo, você precisa primeiramente ler, né? E segundamente ter, como o Roberto falou, criar essa imersividade dentro da sua cabeça. Então, tipo assim, eu li, mas ainda não tá bom. Vai para a segunda arte mais bonita que eu acho, e a segunda arte para mim que é o teatro. Vá pro teatro, vá assistir uma peça, vá ver como é feita as locações, fale com os atores depois do show e pergunte para ele, né? Tenha essa curiosidade de querer incrementar mais, né, no seu mundo, para poder criar um mundo melhor. Para mim é isso. Muito bom. E agora convido a Vivi para fazer as suas contribuições. Bem, né? Para mim, essa parte de imersão é bem junta o que o Roberto, que a Coda falou. É tanto você narrar experiências diferentes do que são só na visão. Eu sou uma narradora e uma jogadora que tenho, né, dificuldades de visão, então eu sempre busquei, sabe, quando você nem se toca, você nem entende que você gostava de jogar mais RPG com aquele pessoal que escrevia as coisas de forma diferente. E ao longo de conversar nesses trocentos anos narrando e jogando, é que você vai ouvindo uma pessoa lá falando, porque aquela pessoa falou de cheiro, aquela pessoa faz mímica, a outra pessoa faz ruído, sabe? E você vai aprendendo a se tocar com essas emoções, elas fazem diferença, né? E também a referência de leitura, às vezes a gente hoje, né? Infelizmente a gente está num capitalismo absurdo, corrido, e muitas vezes a gente mal lê os livros do estudo. E então, se você não puder ler, sentar, ler aquele livro, tenta ouvir, tenta pegar alguma discussão na internet que te ajuda a expandir esse vocabulário que a Coda falou, que ajuda a aprender a descrever alguma coisa diferente, o cheiro diferente, o tato diferente, sabe? Usar todos os sentidos te ajuda a sentir melhor. Algumas pessoas funcionam muito bem com músicas. Eu experimentei um pouco com cheiro, né? E às vezes a gente não consegue pôr o cheiro ali naquele lugar. Mas, né, eu sou a pessoa que falou lá de conversar. Sabe quando a gente está criando o personagem para ajudar a fazer imersivo esse cenário? Tá ali pegando as pessoas que estão jogando, estão conversando com você. Pergunta coisas, pode ser uma lista de perguntas que você faz, que é assim: qual a estação que você mais gosta do ano? Qual o cheiro que você mais gosta do ano? Ou do ano não, da sua vida, desculpa. Eu tava bocejando que o café tá chegando, preciso saber que ela vai entrar. Aí eu tenho que fechar aqui. E você anota essas coisinhas assim, no começo você precisa lembrar, você faz uma listinha de coisa interessante que você se sinta confortável de trabalhar, e com o fluir do tempo, você vai fazendo isso automático, conforme conhece pessoas. Então faz aquela listinha assim, qual a sua cor favorita do seu personagem, qual a cor favorita dele? Porque para mexer com sentidos, pegar referência de outros lugares, você conhece um tiquinho aquela pessoa que está na frente jogando RPG com você. E você vai colocando devagarinho, quando lembra, não se cobre, você não vai fazer essa narração. Se você fizer, mano, parabéns, é muito difícil. Né? E para mim foi muito difícil. Se você demorar mais, não se
se cobre. Porque o grupo também, às vezes em evento é mais apertadinho o tempo. Mas quando você tem um pouco mais de tempo, vai jogar 3 horas, vai se encontrar mais uma vez, porque é 2 dias, você consegue construir aquele grupo de confiança para poder pôr esses sentimentos, né? Mas vai devagarinho, coloca no lugar, numa casa confortável, a cor que aquela pessoa que está jogando falou que gostava. Porque talvez aquela pessoa nem perceba, mas ela vai ser a primeira a sentir que aquele lugar é confortável. E ela pode já começar a influenciar o grupo. Ou aquele lugar é para dar uma sensação de medo, pega um cheiro que uma das pessoas comentou, que não é que ela não gosta, mas que ela acha azedo. E você põe, porque às vezes escuta, claro, né, tipo, com os limites ali, tipo, não é para traumatizar ninguém, mas vai pesquisando esse assim. Então, com a referência de como descrever palavras, com brincar de sentidos e na conversa ali na hora de escrever, de explicar o tema do seu jogo, ver se aquela galera quer jogar isso, que também é importante, né? E, gente, eu sou daquelas pessoas que jogam GURPS até hoje. E tem uma coisa no GURPS de terror que fala. E eu acho que é uma coisa assim, para começar aqui, já nem deu para perceber que meu pensamento é confuso, né? Que é quando a gente senta para jogar e sentir qualquer coisa, todo mundo que está ali precisa concordar, como está no GURPS Horror, está escrito que as pessoas querem se sentir horrorizadas. Se é um RPG de aventura, ali há uma conversa curta, que todo mundo ali quer se sentir num ritmo mais acelerado, de ser um herói, de correr contra o tempo. Um RPG de comédia, você está ali para rir com as pessoas que estão junto com você. Então, também, na hora que a gente está começando o jogo ali, para começar a pensar em imersão, conversa do tipo, nós estamos aqui para um jogo de conforto. Queremos nos sentir confortáveis? Sim. Estamos aqui para um jogo, talvez não é nem tipo de horror, é o terror mesmo, de fugir do Jason. Queremos sentir medo, sair correndo, ficar com o coração? Beleza. Então, quando você concorda, a imersão, ela flui melhor. E para você que está contando a história, ela fica mais fácil de chegar no imersivo. Porque ali todo mundo está de acordo que aquela é para isso que nós estamos jogando naquele período de tempo. Então, em eventos, geralmente a gente coloca ali um resuminho, né? Coloca tema, horror, comédia, aventura, ficção científica. Então, quando você olhar ali e for se inscrever e você, narrador, for colocar aquele tema, pensa, essa é a primeira ideia que eu quero fechar o acordo com esse pessoal. Nós queremos a maravilha da ficção científica. Nós queremos, tipo, né, Tolkien, um mundo imenso que a gente possa explorar. Então, tipo, vendo GURPS, tá vendo? Nem tudo que é velho a gente joga fora. Mas é um primeiro acordo que a gente faz. E aí você pega essas dicas e vai se preparando com o tempo, seja por vídeo, por leitura. Leitura, para algumas pessoas, não funciona mesmo, absorver. Mas um jeitinho que você pegue para poder encarar nessa próxima jornada. Mas eu tento falar mais devagar daqui para frente. Muito bom. Então, meninos, deixa eu aproveitar todos esses relatos que vocês trouxeram e vou trazer aqui uma vivência que eu tive no início das minhas jogatinas de RPG. Eu conheci... O meu primeiro contato com RPG foram com aqueles jogos de caixa, de kit de introdutório de D&D, que era o First Quest, se eu não me engano. Ele foi o meu primeiro contato, mas aonde ocorreu o mergulho propriamente dito no mundo do RPG foi através do Vampiro à Máscara. Numa loja que havia especializada aqui, o dono da loja jogava RPG e ele me viu comprando o livro Vampiro à Máscara e perguntou se eu queria jogar com ele.
O que ele fazia? Ele esperava o expediente se encerrar, fechava a loja e os convidados dele para jogar ficavam dentro da loja. A gente limpava o centro da sala da loja, ficávamos ao chão, ele acendia a vela, sim, ele acendia a vela lá no meio, ele tinha todo o cuidado para não ter coisas que pudessem se incendiar caso a vela despencasse para o lado. Ele apagava as luzes, ele colocava um som, aquela trilha sonora do Entrevista com o Vampiro para dar uma imersão sonora, e ele pedia, assim, naturalmente, não era nada sem consentimento, ele naturalmente perguntava se a gente topava fazer essa imersão. E aí ele começava dizendo assim: a partir de agora, feche os olhos, escutem com atenção a canção que está rolando ao fundo e comecem a se lembrar dos trejeitos de cada um de seus personagens. Pensem, imaginem como eles falam, como eles se comportam e como eles reagem ao ambiente em que eles forem se inserir. A partir de agora, e aí, quando ele fala a partir de agora, ele começa a descrever em detalhes o ambiente em que os personagens se encontram no início daquela referida sessão. Aquilo ali foi o meu primeiro contato com a imersão num jogo de RPG, e eu devo dizer que eu fiquei mal acostumado, porque eu quis reproduzir isso nas minhas mesas e eu fracassei miseravelmente. Mas por quê? Ele já tinha experiência em fazer isso. Como a Vivi falou, não dá pra gente se cobrar muito, mas aquilo fez toda a diferença para mim. Aquilo ali deu um tchan tão absurdo de jogar Vampiro à Máscara que quando ele dizia agora abra um olho e vamos jogar, eu posso dizer que literalmente estava vestindo a capa do personagem. Eu já estava com uma imersão satisfatória ao ponto de já começar a falar como se era o meu personagem cavalgando o meu corpo. Era muito sensacional. E eu precisava naturalmente de um pouco mais de experiência para chegar no nível dele. Então eu sou muito grato a esse narrador. O nome dele é Luiz. Ele não mora mais aqui em Belém, mas ele me deu esse enorme prazer de conhecer a imersão no meu personagem e no cenário de RPG pelo método que ele promovia conosco. Dito isso, me viro agora para vocês três, queridas pessoas convidadas. Que técnicas ou recomendações vocês dariam para provocar essa imersão das pessoas que estão sentadas à sua mesa, dentro do cenário e dentro do ambiente que vocês desejam que eles interajam com os respectivos personagens? A começar, Roberto. Vamos lá, gente. Acho que é um pouquinho, né, falando um pouco do que brevemente o que o Raga disse. Raga, foi um padrão altíssimo. Se eu for te contar, minhas primeiras sessões com meu primo narrando pra mim não tinha imersão nenhuma. Era a gente ali, ele, não, pô, pera lá, né? Tu joga assim, faz isso. E assim, é outra pegada. Então tu tiveste uma primeira experiência de um nível assim altíssimo. Mas tocando um pouquinho dos pontos anteriores, tanto dito pela Coda quanto dito pela Viviane, também por mim, reforçando um pouquinho, eu acho que é isso, gente. Vocês tentem pegar alguma sensação conhecida daqueles jogadores, tentando preparar o ambiente o máximo possível, o ambiente externo ali, né, onde vocês estão, para que vocês possam aproximar a vivência o máximo possível daqueles que te escutam. E, né, utilizando um pouquinho dessas funções narrativas, na hora que você estiver descrevendo o ambiente, descrevendo a sala, descrevendo uma caverna, descrevendo um porão úmido e antigo, brinquem com essas sensações, brinquem com essas situações. Agora, claro, você precisa ter um certo repertório, e esse repertório você consegue lendo, como a Coda brilhantemente disse. Você precisa de outras referências, às vezes filme, teatro. Você pode brincar de outras formas. Você pode descrever uma cena dizendo assim, gente, agora a visão de vocês parte como se você fosse uma câmera e estivesse descrevendo para eles o que a câmera estivesse vendo. Uma questão visual. Mas aí você também pode buscar essa sala que vocês entram, vocês sentem na pele de vocês como se fosse um abraço de um ar úmido, a ponto de dificultar a respiração de vocês, mas não causar um suor exacerbado em relação a toda a sua pele. Mesmo assim,
com uma visão bem limitada, você consegue entrar naquela sala e vislumbrar. Então você brinca com essas sensações e começa a descrever. Agora, claro, temos sempre que ter um certo cuidado, porque segundo pesquisas e comentários por aí, os jogadores sempre vão ouvir apenas 30% daquilo que a gente vai descrever. Então, gente, descrevam rapidamente e enfoque naquilo que vocês querem que os jogadores absorvam mais. Né? Não precisa passar 30 minutos descrevendo a cortina do ambiente se você vai focar na escrivaninha, entendeu? Diga que tem uma cortina com fios de ouro, mas a escrivaninha que chama atenção, e assim por diante. Muito bom. Agora passo para a vez da Koda. Eu sou suspeita para falar porque eu venho do teatro. Sim, gente, eu sou a criança do teatro, né? Então, vamos lá. No teatro, a gente aprende a fazer uma coisa que se chama laboratório. Isso que o Haga descreveu nada mais é do que um laboratório, entendeu? O laboratório, ele serve, tipo assim, para você se entregar ao personagem, entregar seu corpo ao personagem. Então, você começa a estimular sensações, tipo, utilizar todas as sensações humanas, olfato, audição, visão. Então, tipo assim, é todo nesse embate para você poder encaixar o personagem, o que ele sente, o que ele vê, o que ele cheira, entendeu? Como é que tá a sensação dele, qual a personalidade que ele tem, entendeu? Eu vou dar um exemplo de uma mesa que eu fiz, uma one shot rápida e simples. Eu descrevi que na sala, né, que eles estavam entrando no corredor, as estátuas, elas olhavam, conforme os personagens iam andando, as estátuas iam olhando. Essa referência nada mais é do que quem já assistiu é de Doctor Who, entendeu? Que os anjos, que são formatos de estátua, eles olham e tudo mais se você desviar alisando, entendeu? Então eu peguei essa referência que eu tinha visto em Doctor Who e eu simplesmente adaptei para o cenário que pedia, entendeu? E o feedback que eu recebi dos jogadores no final dessa one shot foi: cara, eu fiquei extremamente arrepiado, meu Deus do céu. Então, tipo assim, isso é muito legal. Então, assim que termina a mesa, vocês perguntam: gente, vocês gostaram e tudo mais? E como o Roberto brilhantemente disse, não precisa falar muito. Ninguém aqui é o criador de Game of Thrones para ficar descrevendo brilhantemente, né, a cena de uma sala, né? Mas é focar, entendeu? Por exemplo, eu tenho 30 segundos de atenção dele. Nesses 30 segundos eu preciso descrever claramente o que está acontecendo ali para que eles possam ter esse enfoque. Então, as minhas falas, elas sempre são muito objetivas, né? E sempre apegadas muito a essa sensação do corpo. Vocês escutam sussurros, vocês sentem um ar gelado, vocês veem algo e uma coisa muito importante que eu estou fazendo Libras, uma coisa muito importante também, que que a gente aprende em Libras expressões faciais. Não adianta eu chegar para uma pessoa, né, para os jogadores da minha mesa e falar assim mesmo: não, a sala ela é fria e tudo mais. Não passa a mesma emoção do que eu chegar e falar: ela é fria. E você dá a entonação, você dá a emoção e a pessoa acaba levando isso com ela, entendeu? Então, para mim, é muito importante essa questão e tudo mais. Se der para acrescentar coisas, ótimo, entendeu? Tem coisas baratinhas de 99 centavos que dá pra você botar aquelas velhinhas que fica tremeluzindo falsamente, mas dá. Não precisa ser uma real. Daquelas velhinhas falsamente, mas dá. Que dá pra comprar no chinês, mas enfim. E aí, se você quiser incrementar, você pode, mas tipo assim, eu nunca precisei desses elementos, eu sempre usei a minha voz, né? E como eu já sou do teatro, eu já tenho uma certa experiência. Por isso que eu sempre falo que o teatro, quando você observa, você olha atentamente, cara, você tem ali milhões de coisas para brincar, né? Mais recentemente, nessa última mesa que eu tenho, eu usei o musical Epic. O musical, ele não tem base de teatro. Tipo assim, ele não tem uma peça formada. Ele é somente a música. Mas só com a música você consegue imaginar. Entendeu? Você consegue utilizar os elementos da música para criar um mundo fantasioso. E, cara, os personagens estão extremamente apaixonados. Principalmente por conta do que ele conta. Por conta do que ele conta foi ótimo.
por conta do que ele traz, né? Que é o conto da Odisseia em formato de música. Então, para mim, foi maravilhoso poder utilizar dessa obra de Homero, né, na minha mesa. E é isso. Muito bom. E agora chamo a Vivi para fazer as suas contribuições. Olha, gente, atualmente com o meu grupo mais velho, a introdução começa na base. Acabou a palhaçada, a partir de agora é on, tá valendo XP. Mas uma Viviane que não está narrando para os seus amigos de muitos anos, né? Tá narrando em evento. Eu, tipo, gente, sou péssima para teatro, mas já deu para ver que se amarrar minha mão eu fico muda, né? Então, eu sou dessas pessoas que começam a narrar fazendo muitas caras, muitas bocas e movimentando a mão para dar, né, intensidade no que eu tô ali falando. E também alguns jogos, e eu falo isso porque não sou nem eu que uso. É uma pessoa que narra RPG de Warhammer para mim e tem uma introdução da lore do jogo. E é o mesmo grupo que joga os outros jogos e que a gente começa a jogar em palhaçada. Mas a partir do momento que a gente pede para ele achou no começo que a gente estava tirando sarro dele. Até porque o início do jogo, né, cai uma expressão que a palhaçada corta ali. Eu vou pegar um pedacinho do Warhammer, como, tipo, assim como a Coda usa a música, vocês no Warhammer é mais fácil, mas vocês podem combinar uma frase que traz atenção. E ali, sabe, tipo, se não dá tempo de combinar, gente, eu vou começar aqui, é hora de focar, né? Novamente, pessoas que não podem, né, que tem com a devida atenção que consegue, beleza, você pode, né, desenhar, você pode usar o seu celular para que você consiga focar e estar ali presente. Tipo, nada de ser capacitista em mesa. Mas no Warhammer é assim, ó. É o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o imperador senta-se, imóvel, no trono dourado da Terra. Quando ele fala isso, gente, a gente trava, né? A gente joga RPG há 30, há 25 anos. Então, uma introdução, um tossir de voz, agora é on, ou um apagar a luz e acender as velas. Gente, por favor, usem velas de LED. RPG. Na hora que o Raga contou, eu consegui ver algumas cenas de RPG com vela dando errados ao longo da história. Agora a gente tem velhinha em LED. Quando ela falou, a gente consegue pagar barato. Pode ser da pequenininha. Ali perto do Halloween, do Natal, a gente acha as altas, né? Faz vaquinha na mesa, dá para comprar bateria para você poder trocar. Só para focar, porque RPG a gente também se mexe, conta a história. E somente citando Libras, isso é uma amiga nossa do RPG que eu tenho, que é a Bárbara, lá de Brasília. E o esposo, eles falam que narrar lobisomem é muito legal quando você está narrando para pessoas de audição reduzida. Porque lobisomem tem muita cara, tem muita movimentação, tem muita coisa que você pode fazer. Então, na hora que você falou, quando eu lembrei deles, e eles narram e jogam RPG, né, para pessoas com audição reduzida. Hoje, quando eu não estou querendo matar esses jogadores velhos e quando eu estou jogando Warhammer com esse amigo, eu falo, vamos reduzir as coisas que tem. Nem sempre funciona, né, Coda? Você que já me viu narrando. Vamos reduzir, prestando atenção. Vai começar a entrar o jogo, porque primeiro eu falo com a pessoa que está ali, né? É o jeito que eu achei funcional e que funciona para mim também, porque a minha coordenação, meu span de atenção é curto.
Então, tipo, vamos agora, a gente fica aqui. E aí eu vou com um pouco de tom de voz mais devagar, vou voltando às últimas cenas do último jogo. Não peço para as pessoas fecharem os olhos assim, porque me dá um pouco de agonia. Então eu acabo não conseguindo pedir essa entrega só da voz. Mas eu vou fazendo dessa forma. Se é em evento que tem muito barulho, eu peço para os novos jogadores foquem nos nomes que eles escolheram e no que aquele personagem é. E para sentir. E a primeira pergunta que eu falo é: esta noite ou esta tarde, dependendo da hora, o que você está fazendo na sua vida? Geralmente eu já pego aquele que fala mais, né? Que é mais falador, assim. Ou se ninguém se pega, a gente já combina no dado antes, rola o dado, vai ali. E aquela pessoa fala a coisa mais comum que ela está fazendo no dia dela. Antes de seguir, né? Eu entro no clima da cena, falando melhor, eu entro no clima da última cena para que aquela pessoa diga o que normalmente ela está fazendo e aí a gente volta para a narração em si ou entra numa cena nova em si, né? Mas eu pego primeiro, eu falo com o jogador para a gente fechar, até porque tem que entrar a nossa dificuldade como narrador. E aí sim, quando a pessoa fala a coisa mais básica que ela pensa em viver como aquele personagem, já é um comecinho para ela ir puxando as sensações do que ela sentiu. E cada um vai indo no seu ritmo. Muito bom. Eu vou aproveitar agora novamente tudo que foi dito aqui pelas pessoas aqui convidadas e dizer o seguinte: na hora que eu estou promovendo a imersão da cena que eu estou narrando nas aventuras, é recorrente eu lidar, além dos casos regulares, dois extremos. Um dos extremos tem a ver com a empolgação. Recentemente eu narrei um arco para Vivi de Lobisomem Apocalipse e fiquei alternando a narrativa entre a cena dos Garou e a cena dos vampiros. E toda vez que eu cortava a cena dos Garou, um dos jogadores, o Breno, querido Breno, já se manifestava: porra, Raga, eu tô ficando frustrado, eu quero continuar. Ele deixou claro lá pra mim, assim, claro que não desse jeito que eu acabei de dizer, mas ficou claro que ele tava ficando ansioso porque ele queria ver a cena continuar e eu tava fazendo corte exatamente no ápice de cada momento em que eu estava narrando pra eles. Esse é um. O outro, tô lá fazendo todo um floreio dizendo que a água flui de forma confortável e bela no rio, em volta com árvores tremeluzendo, com o vento que bate nos galhos, as pequenas feixes de luz que conseguem atravessar as nuvens. Gasto uns 5 minutos fazendo tudo isso e pergunto para as pessoas jogadoras: o que vocês fazem? Aí alguém assim lá do fundo diz: mestre, eu ataco. Sempre tem. Esses são os dois extremos de uma tentativa de você tentar causar imersão. Como é que vocês lidam com esses extremos? Agora eu vou dar a volta ao contrário. Vivi, tá contigo. Você sempre pede as coisas quando eu tô comendo a bolacha, eu tô tomando café. Bem, gente, obviamente quando a gente está respondendo aqui é o cenário ideal, todos, né, que estão jogando e narrando, que gostam de imersão, sonho. Sim, a gente quebra muito a perna e olha, eu admiro quem não perde o rebolado, porque gente. Eu falo de novo que a Koda tá aqui, porque Koda presenciou diversas vezes a minha cara fazer assim. E olha, eu demorei muito para entender isso. Muito mesmo. Foi ao longo assim, né? E também de uma autoestima lá embaixo.
que é, gente, a essência do jogador é destruir seus sonhos. Brincadeira. Brincadeira, não. A gente fala isso, mas não é isso, não. O que eu demorei foi... Se você tá jogando naquela cena, se você tá descrevendo aquela cena, não importa. Todo mundo tem o direito de poder respirar e pedir um tempo para pensar. E a gente se cobra muito quando a gente está jogando. Muito. Se você está chegando agora, se você é um jogador antigo, né? A gente tá com pessoas em volta, né? Então, tipo, você pode cobrar ali, tipo, eu preciso estar legal, é a primeira vez, essas pessoas não me conhecem, né? Diversas coisas. Então, o que a gente precisa naturalizar bastante durante a imersão é que você pode falar só um minuto e rir, falar só um minuto e sorrir com o olhar de quem quer rasgar aquela ficha, porque tem hora que a gente quer, e eu vou falar que é a hora que a gente quer mesmo. No entanto, numa mesa minha, a gente tinha pelúcia para poder ter liberdade de jogar pelúcia um no outro. Era assim, tipo, né? Pelúcia de dados, assim, para não ter agressão dentro da mesa, mas a gente podia jogar pelúcia um no outro. É muito interessante. Mas, por favor, permita-se, independente de que papel você tá ali, que você peça aqueles minutos, você dê a sua risada, que todo mundo pode dar a risada mais natural, e é isso que faz a RPG legal. Quebra a imersão, a cena vai voltar uns 20 minutos, mas todo mundo riu e tá divertido. Ou uma outra pessoa ficou meio brava, você tá bravo, alguma coisa, e tipo, só um pouquinho. Porque nada prepara a gente para essas coisas. Ou, tipo, né, essa coisa de você, no início eu escrevia tudo, né, e com mega detalhes. E aí os jogadores só faziam assim, não, a gente não vai investigar nada, não. Vai embora. E eu, assim, eu li toda a descrição que tá escrito nessa aventura de D&D, que eu gastei a revista. Eu comprei a revista. Eu li tudo e eles saíram da sala. Tipo, sabe? Eu queria acender fogueira com ficha de personagem. Assim, tipo, se eu vou deixar ele meia hora sem jogar. Gente, essas coisas passam na cabeça. Como também passa do tipo, nossa, eu vou colocar ele na total atenção e vou tirar a cena dele e passar para outro jogador. Né? A gente pensa isso. Mas assim, se dá esses minutinhos, porque a gente pensa, a gente ri, a gente fica bravo. Isso vai embora. Isso não prolonga no jogo. Porque vai. A gente vai perder o rebolado, jogando, narrando. Não interessa que parte da mesa você tá. Tipo, expectativas e imersão. Ou, por exemplo, aconteceu também, a mãe do jogador, tipo, aquela cena assim, todo mundo na verna, as luzes apagadas, só um abajur no centro da sala, a mãe do jogador chegou e bateu a mão, assim, fez assim, ó. O que você tá fazendo no escuro aí? Acabou a imersão. Acabou. Então, gente, tudo no universo pode quebrar e respira. Todo mundo pode respirar. Não se cobrem de ser imutáveis, porque assim, você pode se basear no teatro, mas não é uma peça de teatro. Você pode basear em livros, mas você não está escrevendo livro. Tá todo mundo ali. E tá todo mundo ali junto. Justo. Muito bom. Passa agora para a Koda. Cara, real. Ela falou, eu lembrei disso, cara. Ai, mano, a Vivi passou uns perrengues, coitada, mano. Eu olhava pra Vivi, eu falava assim, Vivi, tá bem, mano? Tu tá bem? Tu quer um tempo pra buscar uma égua, mano. Às vezes eu ficava ajudando ela, que eu ficava, gente, a Vivi tá cansada, pelo amor de Deus. Mas, cara, com esses dois extremos, né, eu tenho jogadores extremamente empolgados, porque eu tenho pessoas que são extremamente extrovertidas como eu, né? Então eles ficam empolgados e tudo mais, e não sei o quê. Só que eu
pra mim é uma coisa que funciona minha, eu aprendi a remediar essas coisas dentro do próprio cenário, entendeu? Então, dentro da própria imersividade, eu aprendi a contornar essas coisas. Porque quando um jogador aparece, tipo assim, aparece muito, começa a se coisar, tal, eu diminuo ele falando, mostrando que ele precisa da ajuda do outro, entendeu? Que só aquele outro consegue. Ele não tem escolha, entendeu? Se ele quer continuar a campanha, se ele quer continuar o personagem, ele vai ter que precisar abaixar a crista e pedir ajuda pro outro, entendeu? Então, eu aprendi a controlar dessa forma, né? E com esses que falam assim, meu irmão, eu só ataco, eu faço os personagens interrogarem, né? Então, tipo, ele fala assim mesmo, sim, tu não vai falar nada? Já aconteceu isso, que o amigo fala assim, não, eu ataco. Aí o anão que tava com ele fala assim, tu não vai falar nada, tu não vai fazer nada? Aí ele entendeu que era pra ele agir, aí ele falou assim mesmo, não, eu vou atacar, ele já fez a voz, já mudou. Então, tipo assim, foi uma coisa que funcionou pra mim, né? Nem sempre vai funcionar, como a Vivi falou. Não é uma peça de teatro, não é um livro e tudo mais, né? Mas é aquilo, você vai se adequando ao que o ambiente traz, entendeu? Uma vez o Hagabashi me pediu pra narrar no Sentu, né? E assim, é um centro que vai passando pessoa, vai tendo barulho e muitas das vezes não dá pra você 100% focar. Então, você tem que lidar com aquilo. Você tem que. É a regra uma outra regra que tem no teatro é o improviso, entendeu? Na dúvida, já dizia o Winnie do Pica-Pau. Na dúvida, improvise. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, você vai lidar com as coisas externas, improvisa. Olha, vocês escutam esse barulho? Vocês estão escutando aqui dentro da mesa e tudo mais. E aí você vai adequando o real com o imaginário, né? E fazendo uma coisa bacana, né? Mas situações adversas, né? Sempre vão acontecer, sempre vai existir uma quebra de realidade. Inclusive, vou tirar um pequeno momento para falar da mesa do Henrique de Traveler. Eu sobrevivi à mesa, a criação de personagem, né? Estamos jogando e e, cara, desculpa, Henrique, mas, meu Deus, tu tá lidando com 3 pessoas caóticas. Na tua mesa não dá. Não dá. Desculpa, Henrique, eu te amo, mas, mano, não dá. Ele descreveu, foi ontem, anteontem a mesa. E aí ele falou assim mesmo, vocês entram num comércio que ele é todo de madeira e tudo mais. Eu olhei pro Vitor, que é o Henrique e o Vitor são 2 associados. Eu olhei pro Vitor, o Vitor na minha frente, ele fez assim. Aí eu não me aguentei. Eu falei assim, não, baixa isso daqui, tá certo. Aí ele falou assim, não, vocês encontram comércio de madeira, outro de ferro e outro de ouro. Aí o Vitor olha pra mim e fala, tu leva madeira até enjoar ou ferro até entupir? Vá! Aí eu falei assim, pra lá, Henrique, não deu. Então existe essa quebra e é normal, cara. O Henrique fica parado olhando assim pra gente, rindo. Você, vocês são demais. E existe, cara. Infelizmente a gente é ser humano. Nem todo tempo a gente, até mesmo nas novelas, no teatro, acontece isso, né? Como experiência de uma pessoa que já foi atriz, numa peça que eu fiz, existia uma pessoa que ela era anã, né? Era um menino que ele era anã. E ele virava pra mim, eu falava assim mesmo, é com isso que a gente tem que lidar, né? Que era uma peça sobre ditador, eu falava assim mesmo, é isso que vai proteger a gente? Ele, ei, pera lá, tu é quase do meu tamanho. Quando a plateia começou a rir, eu quase quebrei a personagem, que a personagem tinha que ser séria. Eu quase quebrei a personagem, eu tava assim pra ele. Porque eu queria rir, era eu que queria rir, não era a personagem, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que se deixar... como a Vivi falou, nem sempre ela admira as pessoas que têm jogo de cintura, mas a gente tem que ter, na vida a gente tem que ter jogo de cintura pra tudo, porque problemas sempre existirão, mas a gente tem que saber lidar com eles. Muito bom. E agora, pra fechar, Roberto. Pessoas extremas. Bom, é um pouco do que vocês duas já falaram, o Raga também comentou um pouquinho. Acho que, lembrando que a gente está se divertindo em grupo, se divertindo com pessoas, então é importante a gente conhecer as pessoas que estão lá conosco. Então, tem tipo de jogo que você conhece o tipo de pessoas que estão lá e você pergunta, olha, a gente quer fazer
um jogo, uma narração mais imersiva, eu quero deixar a gente um pouco mais, né, preparar o ambiente, tudo. E tem pessoas que vão se incomodar e dizer, não, cara, eu não gosto de jogar assim, prefiro só, né, descrever o básico. Tudo bem, faz parte também do processo, né? Algumas pessoas que talvez não tenham, né, tanto conhecimento, estão ali empolgados, mas não têm experiência para estar lá. As outras pessoas, como a Koda falou, né, às vezes a gente usa isso, um usa o outro, as outras pessoas podem auxiliar, podem cobrar, né, de alguma forma dentro do jogo e facilitar com que ele seja, né, puxado de volta, ou que ele vá de novo buscando. E você é um jogador, você que está narrando, você é um jogador. Você vai ter vários momentos, claro que não numa peça teatral, né, que tem todo um público ali te assistindo, claro. Você vai ter alguns momentos que você vai parar e você vai rir muito, e depois você volta, faz e continua. Porque são situações, vocês estão lá para se divertir, pelo menos esse é um grande intuito, né, que eu sempre digo, gente, o RPG é um jogo e ele tem o grande objetivo de buscar a diversão de todos nós. Então a gente vai estar lá buscando essa imersão e buscando essa conectividade dessa forma. As pessoas mais empolgadas é um pouquinho mais fácil, porque a gente acaba ajudando elas a buscar essa imersão como? Dando às vezes literatura sobre o cenário, falando sobre o cenário antes de iniciar o jogo, e como a pessoa está empolgada, como a pessoa está ali dentro e ansiosa para querer continuar jogando, continuar naquele mundo, continuar naquela história, ela se envolve, ela se permite ler, se permite perguntar, ela está ali. A outra pessoa que é um pouco mais desligada, que está ali, eu ataco, tipo, às vezes até de graça, quer fazer, né, essas situações, que está ali para um outro propósito, ela tem também esse objetivo. Você também, como a Koda falou, você pode se adaptar àquilo rapidamente. Por mais que dê vontade de pegar o pelúcia de todo mundo ali na mesa e tacar ele só naquele, mas dá para fazer, né? Dá para fazer uma adaptação, o balancete, né? Não, pera lá, deixa o jogo de cintura aqui, perfeito. Olha, quando você faz isso, acontece isso, isso e aquilo, e você acaba chamando ele de uma outra forma, de uma outra maneira. Às vezes, esse dinheiro todo que a gente investe ali, né? Os ilusionistas têm um truque, viu, Viviane, muito interessante, que é a falsa escolha. Não sei se vocês já ouviram falar. Às vezes você investe tanto naquela campanha e aí as pessoas dizem, não, era para eles terem entrado na porta X, eles foram para Y, e agora o que eu faço? E aí, nesse truque ilusionista, diz assim, que é a falsa escolha. Você tem a porta X e a porta Y, mas não importa, a escolha deles vai para o mesmo ambiente. Claro que no jogo de RPG, você tem que usar isso de uma forma muito sábia, porque você não pode tirar a escolha dos seus jogadores. Se eles se sentirem que as escolhas deles não importam, o jogo ele perde. Então, você tem que usar isso em certos momentos, não no jogo como um todo. Mas nesse momento especial, onde eles resolvem entrar em outro lugar, que não aquele que você tinha investido toda aquela sessão, toda aquela campanha, dá para fazer isso naquele momento, naquela situação, naquele momento X ali, é muito importante. E às vezes é isso. Aproveite os jogadores empolgados, às vezes para como parceiros seus, para chamar os que talvez não estejam ali tão imersivos, e de várias maneiras. Olha, eu tenho uma experiência com a Koda, por sinal, muito legal. Foi na sessão, se eu não me engano, 26 ou 28 do Tirania lá dos Dragões, que eu narro no canal. Nós estávamos numa taverna ali, que a gente entrou na taverna, e essa sessão foi uma sessão bem desconexa, uma sessão bem à parte da história. E essa taverna, quem era dono dela era um doppelganger, que acabava se fazendo passar pelas pessoas à noite, chamando e assassinando cada um dos membros, né, das pessoas que iam se utilizando daquela estalagem, daquela taverna. E aí eu disse, como ela se distanciou do grupo principal, eu mandei uma mensagem no WhatsApp durante a narração. A Koda, ela olhou, ela viu, arregalou o olho e seguiu. O pessoal não notou. Claro, meta nessas horas sempre ocorre, né, gente? Então o pessoal disse, não, tá estranho, tá estranho. Mas ela entrou tanto no personagem. E foi o que aconteceu. Eu utilizei essa parceria, um jogador, como parceria para ajudar nessa imersão. Que eles baixaram a guarda. E aí nessa hora aconteceu tudo. E foi tudo bem divertido. Então é legal a gente fazer o uso das pessoas que estão lá. As pessoas mais empolgadas, embora usar elas para chamar a atenção. Não corrigindo, mas às vezes como recurso narrativo mesmo, para incluir as outras e tudo mais. Gente, é demais, né? Muito bom. Então agora
que já passamos por todos esses compartilhamentos de conhecimentos, opiniões, vamos passar agora pelos comentários das redes sociais. Eu adotei agora o costume de lançar a mesma pergunta tema do podcast nas minhas redes sociais. E, em uma certa medida mais, outras menos, conto com a participação daqueles que me seguem nas redes sociais. E dessa vez continuamos tendo participações, as quais vou ler aqui e vou pedir para que as pessoas convidadas aqui teçam comentários em torno da manifestação da galera da rede social. E lá do Blue Sky, o Mike Evani comentou o seguinte: tem um artifício de escrita chamado mostre, não conte. Não perder tempo demais com descrições que estão fora do alcance da percepção e experiência dos personagens. Os sentidos dos personagens do jogador são uma ótima isca para fisgar os próprios jogadores para dentro do mundo ficcional. Eu me viro para ti, Roberto, porque isso tem um pouco a ver com aquilo que tu estava comentando ainda agora. Aí eu te pergunto, o que tu acha dessa menção do mostre, mas não conte, que o Mike está levantando? É um artifício muito legal. E é aquilo, né? Cai exatamente um pouco daquilo que eu estava falando. Você vai usar os sensores, né? Você vai usar a experiência daquele jogador, aquilo que o personagem daquele jogador poderia estar vendo, sentindo, e fazer com que isso torne, a partir desse ponto, a sua narração, a sua descrição, e tornar isso mais imersivo. Sim, é um artifício muito bom, mas, gente, nunca usem só um artifício. Você sempre tem que entender que o jogo ele é mutável. A ideia é que naquela cena, naquele propósito que você usa esse artifício do mostre, mas não conte. Mas, de repente, numa outra situação, você quer descrever algo além daquilo que os jogadores estão vendo, só para dar um ponto para uma próxima sessão, talvez, ou até para preparar o antes de iniciar a sessão, vale a pena também. Então é importante a gente considerar que isso daí encaixa assim e é super válido dentro de tudo que eu falei, mas não se limite só a um recurso. Sempre utilize o máximo de recursos que você puder. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, que agora veio direto do Instagram, feito pelo Tartaruga Cósmica, que é um parceiro aqui do canal, que se ofereceu a fazer a edição de áudio da versão do podcast que vai para as plataformas de podcast, seja no Spotify, seja no Deezer, seja em outras que eu não estou lembrado agora. É ele que faz a melhoria do áudio e eu carrego. Muito obrigado, Tartaruga. E aqui ele fez a contribuição dele, dizendo: boa pergunta. Acredito que lendo muito e tendo muita imaginação, narrar é uma arte mesmo. Uma arte que você não pode ser egoísta. Aí eu me viro para você, Coda. O que você acha? Essa questão de narrar e egoísmo. É verdade, né? Como eu havia dito, a leitura ela te leva para muitos caminhos, entendeu? Quando você é uma pessoa que lê bastante, você consegue ter uma imaginação grandiosíssima, entendeu? Os meus professores sempre falavam isso, né? Que a leitura, ela é um abridor de portas, entendeu? Você conhece vários lugares, vários mundos, viaja através da leitura, entendeu? E de fato é uma arte que narrar, né, mundos imersivos, criar mundos imersivos é uma arte que você não pode ser egoísta. O mundo não é seu, né? Por mais que você o tenha criado. O mundo é daqueles para quem você vai dar, entendeu? Que eles possam explorar, né? Como o Roberto tinha dito, né? Usar os personagens e tudo mais, é uma escolha que eles têm que fazer, entendeu? Eles vivem dentro daquele mundo, presenciam certas coisas, então você tem que botar eles no caminho, mas tem que dar a eles o direito de escolher, o direito de ser quem eles querem ser dentro daquele mundo, entendeu? Então, como o Tartaruga Cósmica falou, não pode ser egoísta, né? Tem que ser dado. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora feito de lá do Threads, feita pelo Joca Jasper, que é um dos nossos participantes recorrentes dos comentários. E ele comentou o seguinte: essa ia deixar passar, porque acredito que o mundo imersivo se faz na mesa. Por mais que o narrador se esforce, se os jogadores não estiverem na vibe, o jogo pode ficar na superfície. Vivi, o que tu acha do comentário do Joca?
O Joca falou o que assim, se todo mundo prestar atenção, funciona bem, porque todo mundo ali tem que estar a fim de ter esse jogo. Então, quando as pessoas querem se permitir serem imersas naquele cenário, né? Quando a gente joga muitas coisas nas costas do DM, o DM tem que narrar, ele tem que escrever, ele não tem que escrever, ele tem que usar, ele não tem que usar. Não, gente, todo mundo tem que querer. Então, aquela coisa, você vai no cinema ver um filme de terror para tomar susto? Você vai ali no seu RPG de comédia com aquela pessoa que está contando a história naquela vez e todos vocês querem rir e se divertir. Um ajudando o outro, um entrando uma vez ou outra, né? E ficar seguindo junto. Porque se você não tiver afim desse barco, talvez uma outra mesa melhor. É tranquilo. Muito bom. Então tá aí as manifestações obtidas nas redes sociais para fazer uma participação indireta aqui no podcast. E agora, pessoal, vamos para a parte final, que é o das considerações finais, que é o momento que cada participante aqui vai poder manifestar alguma opinião que acha interessante, complementar ao que já foi dito ao longo do podcast, dizer o que está fazendo para a galera poder acompanhar e onde a galera poderá acompanhar essa pessoa. E, naturalmente, ao final, dizer um até logo, a começar pela Vivi. Acho que tá vazando um áudio. Eu vou vazar aqui do Roberto. Pronto. Bem, gente, atualmente eu tô, né, pitacando no boteco, botecando sempre com raga, às vezes com cachaça no café, às vezes com café na caneca mesmo. E quem sabe eu ainda volte com os memes idiotas sobre cenários que jogamos lá no Instagram. Mas se vocês quiserem bater um papo, mandar perguntas, ou é aqui no canal do Raga ou no Vivox, @VivoxBestre, só no Instagram, porque eu sou péssima para administrar muita mídia social. Mas eu tô lá, demoro, mas respondo. Muito bom. Agora passo para a Koda fazer a sua manifestação. Bom, galera, novamente foi um prazer estar na presença do Hagabashi. Inclusive, sobre o tema de hoje, eu gostaria muito de agradecer ao Hagabashi, porque foi ele que me apresentou o cenário de Belém Noturna, né? Então, tipo assim, foi ele que fez toda a descrição, foi ele. Inclusive, eu tenho uma raiva muito grande do Hagabashi, foi ele que me fez a minha personagem se apaixonar por uma personagem, por uma NPC que só tem problema. Entendeu? Só tem problema atrás dessa guria. Ela não tem um dia de paz. Entendeu? Inclusive, né, falando sobre essa questão de imersividade, agradecer a Vivi, que deu a voz, né? Deu a sensação para ela e a Alistra, cara, foram maravilhosas. Cada uma à sua maneira, mas para mim, desculpa, Alistra, eu te amo muito, mas pra mim, cara, quem tem o meu coração, quem realmente eu olhei e falei assim, cara, é a Garça, foi a Vivi, cara. Ela descrevia de uma maneira que eu ficava, meu Deus, eu tô vendo essa mulher na minha frente, é uma panela de mulher bonita. Entendeu? Então, tipo assim, eu agradeço muito esses 3 narradores, porque, cara, eu nunca tive a oportunidade de jogar, né? Vampira Máscara. Então, quando o Raga falou assim, meu irmão, olha, eu tô com uma mesa. Eu falei assim, eu quero, que nem eu fiz aqui pra esse podcast. Eu falei assim, eu quero, pelo amor de Deus, me põe. E aí, né, começou essa longa jornada através do Belém Noturna, né, que a minha personagem faz, né. Foi muito gostoso narrar com a Vivi, tipo assim, narrar não, né, estar com a Vivi, ver ela narrando, né, e tudo mais. E era isso, gente. O Roberto, eu tive a oportunidade de participar com ele, né, também, né. Então, todos os 3 aqui, tecnicamente, eu já fui jogadora. Né? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês possam ter tido mais ideias para como incrementar a mesa de vocês. Vocês podem me acompanhar no TikTok, né, @coda007, ou no Instagram, né, codes 2.3, que eu sempre tô por lá postando alguma coisa, vira e mexe, meu perfil é low profile, mas enfim,
né? Eu planejo estar mais ativas nas redes sociais mais recentemente, principalmente postando coisas, né, referentes à minha mesa presencial, que agora finalmente, né, deu início. Então, estamos a caminho disso. E é isso, galera. Beijinhos. Antes de eu passar pro Roberto, eu tenho que relatar o seguinte: por causa dos personagens que de certa forma ganharam vida no Belém Noturna, eu nas mensagens pessoais eu recebi algumas críticas, tá? Por exemplo, quando a Garça, quando eu introduzi ela, ela fazia um par com o Urubu, que era um Nosferatu. E eu precisava decidir que um dos dois personagens precisava morrer para um impacto de emoções gerasse nos personagens. Aí acabou que virou pro Urubu. Moleque, chegaram para mim e disseram: Raga, tu tomar uma peça decisão. Tinha que ter sido a Garça. E da mesma forma ocorreu quando eu decidi matar o Nosferatu, o Catita. Não, o rato, me lembrei. O rato. Égua, Vivi. Eu fiz piquete. Égua, Vivi, não foi só tu. Tiveram várias pessoas. Raga, tu mataste um personagem incrível. Como é que tu fizeste isso? Foi foda a imersão. O sentimento que os jogadores vão criando pelos NPCs, a gente não consegue mensurar. É só na hora que ocorre algo muito forte é que a gente realmente percebe isso. E a Coda acabou de manifestar um já parecido com isso. Bom, seguindo agora para o Roberto, suas considerações finais, Beto. Gente, é muito de tudo que vocês já falaram, né? Eu acho que o que a gente tem a acrescentar é que a gente falou muito sobre recursos narrativos, como trabalhar seus jogadores a deixar mais imersivo naquela sua mesa. E os mundos, né, vivos são isso. Quando você está narrando ali para aquele grupo, você pensa nas consequências daquilo, naquela cidade, naquela vila, naquela família, naquele NPC, como o Raga acabou de descrever, né? Exatamente isso, as consequências. E se ele morrer, o que vai acontecer? E a sensação de frustração, Raga, não te acha ruim não, cara. Pelo contrário, isso é muito bom para ver o quantas pessoas ali estavam ali vibrando. Eu não acredito. Mas às vezes é isso, às vezes o NPC morre. E, poxa, que pena que foi ele, por que não outro? E tudo bem, faz parte, acontece. E aí a história desenrola, e aí você abre portas, abre espaço para colocar. Agradeço mais uma vez a participação, obrigado por todos vocês, né, estar ouvindo. Peço desculpa ainda agora por estar vazando um pouquinho o áudio, né, as meninas estão acordadas, então vocês já viram, a gente tem que estar fazendo aqui samba, né? E assim, eu tenho um pouquinho de experiência, né, em relação a todas essas questões, mas mais do que isso gente, se divirta, faz o teu melhor naquele momento, no outro dia tu vai tentar melhor, Eu ouço o Raga falando que, poxa, o Luiz fez isso, aquilo, fiquei, caramba! E aí, quando a sensação, quando o Raga foi narrar pra gente, que ele trouxe lá a caixinha de som dele, gente, vou colocar aqui a música pra vocês, e aí a música rolando, a gente ali na mesa, todo mundo olhando pra cara do outro, assim, pô, que legal, e uma parada diferente, e ele consegue, né, e conseguiu nesse patamar, só que levou tempo, gente, experiência e tudo mais, é possível. Quem não me conhece, eu trabalho, né, no RPG com Açaí, praticamente eu desenvolvo jogos de RPG voltados mais para D&D mesmo, não que eu não me permita narrar outros sistemas ou participar de mesas com outros sistemas, mas é basicamente o que eu acabo gostando. Tenho atualmente duas histórias sendo contadas, né, no canal, sessões de Vecna, Eve of the Rune, que estão acontecendo semanalmente, toda segunda-feira, e sessões do Tirania dos Dragões, que está chegando a sessão número 90, olha aí, Cole, semana que vem, quarta-feira. Então estejam ligados aí, quem quer participar, nessa sessão do Tirania a gente já está chegando nos momentos já finais da campanha, são os últimos momentos, então tá bem divertido, né? Bem difícil ali em relação às situações. Me acompanhe pelo Instagram, RPG com Açaí, pela Twitch, RPG com Açaí, e pelo YouTube, RPG com Açaí. Tô lá, sempre postando alguma coisa, postando alguma novidade, dividindo e compartilhando com o pessoal. Obrigado. Isso aí. Então, galera, chegamos aqui ao final do RPG Podcast, RPG com Jambu. E deixo aqui eu anunciar para vocês qual é o tema da semana que vem. Sim, já tem uns temas. Toda semana eu mando a relação de temas para a galera da Associação Dungeon Belém poder escolher.
E para a semana que vem, a que foi escolhida foi: advogados de regras ajudam a mesa ou acabam com a diversão? Esse tema aí vai dar muito pano para a discussão. E as pessoas já confirmadas para essa discussão semana que vem estão Israel, daqui do estado do Pará, representando o grupo Resistência RPG, e o nosso convidado externo é o Oblitai, do canal Oblitai RPG. Então, galera, tá aí, tema para a semana que vem. Esperamos vocês poderem nos acompanhar aqui no podcast, no RPG Go Jambu. E, finalmente, para finalizar, peço para que o Roberto, a Yasmin e a Vivi, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.